Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Xalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast e hoje com uma pessoa muito especial aqui no nosso Saravá, uma pessoa que a gente queria trazer há muito tempo. Você já deve saber, nós já trouxemos várias pessoas de outras religiões, já trouxemos pastores, já trouxemos dirigentes de candomblé, pais de santo, babalorixás. Pessoal do Ifá já veio aqui, pessoal da Quimbanda, já trouxemos o Wagner Borges, que não tem religião, aliás vai estar aqui de novo. Só está faltando trazer um padre. E hoje a gente trouxe uma pessoa, um dirigente espírita. E da casa que a mãe Priscila trabalha, então uma pessoa de extremo garbo e elegância, uma pessoa que tem muita coisa a nos trazer. Bettini, seja bem-vindo. Olá. Te chamo de Bettini, de Carlos. Como você quiser, fique à vontade. É porque eu sei que lá tem 1000 Carlos, então Bettini é mais fácil de identificar quem é, né? Sim, boa tarde, Pai Léo, muito obrigado pelo convite, viu? Eu fico muito feliz de ter você aqui. Obrigado, agradeço muito. Espero que a nossa conversa possa ser agradável para o público, né? Sim. Acho que a gente precisa desmistificar. Às vezes as pessoas gostam, né? Há muito tempo atrás eu fui participar de um podcast e aí a ideia do podcast era maravilhosa. Vou levar um pai de santo e um pastor. Uhum. E aí acharam que a gente ia se degladiar. Só que aí se ferraram, porque levaram eu, que tem um pensamento todo aberto. O pastor que eles levaram já teve aqui no Saravá, que é o Berlofa, que também tem um pensamento todo aberto. Resumo da história, a gente ficou se elogiando e falando da vida de Jesus juntos. Sim. O pessoal do podcast ficou até bravo. Falou, pô, a gente queria um polêmica, empate. Né? Não há necessidade, né? Não é bem assim, né? É verdade. A gente começa pelo que você trouxe pro nosso Congá. O que você trouxe pra gente? Muito bom. Eu trouxe uma obra que para mim foi muito representativa, que marca muito do começo, né? Eu não sou espírita de berço, como se fala, não nasci em família espírita, mas que é um livro que me ajudou muito e quando eu descobri a existência desse livro e comecei a ver Jesus sobre um outro ponto de vista que não tinha na minha antiga religião, de berço, vamos chamar assim, me abriu muitos olhos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha. Obra de Allan Kardec, um dos 5 livros básicos. O grande Leon, né? Leon, Denisard, Hippolyte, né? Não é o primeiro livro da codificação. É, né? O terceiro, né? É o terceiro livro da codificação, mas que, pelo menos para mim, calou fundo desde o início e até hoje ainda é onde eu recorro às dores e as consolações prometidas aí por Jesus. Né? Eu, particularmente, é o meu livro preferido do Allan Kardec. Porque eu acredito, eu aqui no canal, ali, de vez em quando até sou taxado disso. Que as pessoas falam que eu sou muito chato com isso. Que eu vivo aqui no canal falando, vai ler o livro do Allan Kardec. Não dá pra você entender espiritualidade sem conhecer o Allan Kardec. Sim. Não tem como. E quando eu falo do Pentateuco, por mais que eu acho que o Evangelho tenha sido o terceiro livro, mas eu acho que a maioria das pessoas, o primeiro contato com a obra do Allan Kardec acaba sendo pelo Evangelho. Sim. Porque ele é um livro consolador. E objetivo, né? Não que os outros têm muitas questões práticas, relatos de vidas e sofrimentos, dependendo do livro, qual você for pegar, pontos de vista sobre espíritos que se relatam sobre momentos que viveram ou estão vivenciando na espiritualidade no momento da codificação. Mas este vai de encontro à dor do momento, né? As pessoas, muitas delas, ou pelo menos a grande parte da população, estou falando por mim mesmo aqui, né? Mas ela procura muitas vezes uma religião, um consolo, um conforto no momento de dor. Sim. E nessa obra, as falas são muito direcionadas, né? Para aumentar, ou esclarecer os nossos pensamentos, aumentar o nosso campo de pensamento e até algumas colocações, algumas não, as colocações deixadas por Jesus ao longo da sua passagem na Terra. Né? Então, acho que esse livro, para mim, foi um marco. A conta, né, vamos dizer assim, do grande mestre, de um Deus bondoso, de um Deus de amor. Na minha forma de ver, ela fechou quando eu conheci essa união entre Jesus e essa possibilidade da vida após a morte e da sucessão de vidas. Mas foi um caso
tocou a mim, né? Sim. Mas foi por isso que eu trouxe essa obra. Eu até, a gente vai partir nesse caminho, que eu acho legal de perguntar, mas eu ia te perguntar uma outra coisa bem da obra, para quem não conhece. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Allan Kardec, nasce daquela história dele estar pesquisando as mesas girantes, tem o filme da Netflix, para quem não viu, aliás, um filme legal. Sim. E foi com 5, 6 espíritos que ele pegava o que estava no meio para entender. O Livro dos Médiuns também foi mais ou menos a mesma coisa. Sim. Mas como que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo? É do mesmo jeito, com espíritos que ele perguntava também a mesma coisa? Você tem ideia qual que é a história? Porque eu realmente não tenho essa ideia. Então, como que nasce esse livro? As 5 obras do Espiritismo, vamos chamar assim, né? Elas nascem primeiro com o Livro dos Espíritos, que tem lá, na primeira versão tinham menos questões, porque como ele era um professor, ele usou a didática que ele tinha de fazer perguntas e respostas para tornar o entendimento das questões mais simples para quem fosse ler. A ideia dele era essa. E fazendo a mesma pergunta para vários espíritos diferentes, em lugares diferentes, em línguas diferentes, porque aí tem a questão do Kardec, né, que ele era um poliglota. Então ele era um francês que estudou na Suíça, que falava outras línguas. Era um homem muito inteligente. Né? Muito culto, é. Ele teve essa possibilidade. Foi discípulo, né, de Pestalozzi. Então ele tinha essa facilidade. Então o que acontece? Ele mandava as perguntas para médiuns, veja lá, em 1850, né? Não tinha internet, Sim. não tinha telefone disponível. Ele mandava por correio as perguntas para as pessoas. E a partir das respostas que voltavam pelo correio em médiuns em lugares diferentes, normalmente, à época, mulheres e crianças jovens, né? E por que essa concepção? Porque naquele tempo as crianças eram muito mais inocentes e, em especial, as mulheres mais ainda, porque a concepção da época que eram criadas para serem mantenedoras de família, organizarem família, então não tinham muitas vezes acesso ao estudo. Aqui não é uma defesa disso, é só um relato, né? Sim. Não tinham acesso a estudo, a conhecimento, e vinham com relatos que voltavam dessas meninas, dessas crianças, vamos dizer assim, muito profundos, filosóficos, com esclarecimentos grandes. Sem estar tão contaminado pela sociedade da época já. Exatamente. Então daí veio o Livro dos Espíritos, que é dividido internamente em 4 livros. E cada um desses 4 livros deu origem depois aos outros 4 livros da própria codificação. Então, o Livro dos Médiuns veio relatando com mais detalhes as questões que Kardec apurou durante a formação do Livro dos Espíritos. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio o Céu e Inferno, que trata das questões que não é um lugar específico no espaço, né? E mais cósmicas, mais universais. Você pode estar em paz ou em extremo sofrimento com você mesmo, onde quer que você esteja, dentro de um templo religioso ou não. Né? É legal a gente falar isso, né? Que as pessoas às vezes não têm muita essa ideia, mas o Allan Kardec, por mais que ele fosse um professor, ele se dizia meio cético, mas ele bebeu de fontes filosóficas interessantes, né? Sim. Porque se você pega o céu e o inferno, o próprio nome já diz, é o princípio básico do hermetismo. Sim. Então ele já tinha um certo estudo de hermetismo, das leis herméticas, dos magnetismos, né? Até de hipnose, ele tinha um pouco disso. Né? Sim, não, com certeza. Ele busca no conhecimento, até o local de surgimento dessas manifestações espíritas à época, tem a ver com a possibilidade disso ecoar no mundo ocidental. Porque a França e os Estados Unidos, naquele momento, eram os países onde tinha maior circulação de informações através de imprensa escrita, né? Onde os acontecimentos ali normalmente chegavam a vários recantos do planeta, e a espiritualidade, quando entendeu que era tempo dessa manifestação acontecer, fez com que ela acontecesse nesses centros para que o planeta, eu penso em especial no mundo ocidental, né? E por que eu falo do mundo ocidental aqui? Porque o mundo oriental
sempre conseguiu e sempre teve a concepção de vidas sucessivas. Isso é mais aceito de maneira mais tranquila no mundo oriental por várias religiões ou por algumas religiões que contemplam uma imensidão. As reencarnações não são dúvidas, né? Dos Sim. budistas, hinduístas. Isso, exatamente. Mas para o mundo ocidental, sim. E quando se entendeu a espiritualidade superior, entendeu que era o momento disso, então fez com que esses centros econômicos, filosóficos e científicos da época fossem utilizados como canais para que pudesse repercutir nesse mundo ocidental e em todo o restante do mundo essa questão toda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como as outras obras, são divididos em 4 livros internos, né, dentro do livro dos Espíritos. Eles são, vamos dizer assim, desdobramentos para explicar melhor e mais profundamente temas que estão todos no livro dos Espíritos. Por isso que é a obra básica, fundamental do Espiritismo. Mas tratar eles de maneira mais aberta, de maneira mais ampla, com mais possibilidade de explorar os temas contidos, não só numa pergunta e resposta. E também entender que, tal qual a Bíblia, tal qual o Bhagavad Gita, e qualquer outro livro, né, como o Alcorão, como a Torá, enfim, qualquer livro codificador, ele precisa ser interpretado. Sim. Ele não pode ser levado literalmente, até mesmo porque, tudo bem, se a gente for pegar o Alcorão, a Torá, a Bíblia, o Bhagavad Gita e as obras do Allan Kardec, realmente o Allan Kardec é bem mais contemporâneo. Sim. Mas mesmo assim, muitas das vezes não vai refletir a nossa real sociedade hoje. Por que eu estou falando isso? Eu sou um defensor do Allan Kardec nesse sentido, que tem muita gente hoje em dia que tenta demonizar o Allan Kardec e fala assim, mas as obras do Allan Kardec existem viés machista, existe viés racista. É lógico que é preconceituoso. É lógico que vai ter. É uma obra de 1850. Vai ter. Não dá pra gente pegar essa obra e querer aplicar no nosso dia a dia sem fazer algumas, vamos dizer assim, não correções, não, algumas visitações, né? Isso. Assim. É até interessante colocar isso, porque de fato, porque assim, a gente precisa separar. É muito importante a tua pergunta, profunda e importante. Porque o que acontece? Vamos voltar alguns passos, né? O Hipólito Denizar, como você colocou, que era o nome de batismo do Allan Kardec, que adotou o nome de Allan Kardec para poder separar toda a obra da produta trazida e organizada espiritualmente, vamos dizer assim, porque ele só organizou, ele nunca... ele até era contra a questão de se usar o termo espiritismo ou kardecismo. Por que ele chama o livro dos Espíritos? Porque aquele livro não é fruto da produção dele. Ele entende que ele não tem nada além do que o compilador do negócio. Compilador, exatamente. Então ele não queria a vinculação à pessoa dele. E tem uma segunda questão, que aí a gente vai puxar para essa questão do preconceito, que é muitas vezes combatido, e eu entendo quem combate. Mas precisa desse filtro que você colocou, porque infelizmente o preconceito não é algo novo na humanidade. E ele ainda existe, e talvez para alguns preconceitos que nós vivenciamos hoje, talvez a gente ainda não tenha aberto os olhos para isso. E em 1850 também havia mais preconceitos, eu imagino, eu vou dizer assim, mas hoje talvez nós estejamos de olhos abertos para essas questões. Então, ele era um professor e ele tinha livros didáticos e pedagógicos publicados na área da matemática, das ciências, como Hipólito. E aí o que acontece? Ele bebia na fonte dos estudos universitários e estudos científicos. Ele, como pessoa, tinha esse viés científico. Por isso que quando ele foi fazer as perguntas aos espíritos, ele mandava para vários médiuns em lugares diferentes, via as respostas, aonde ele encontrava uma linha de identidade entre as respostas, ele compilava e fazia a pergunta e a resposta. Onde ele entendia isso. Quando ele percebia que tinha alguma coisa que estava fora, ele descartava, porque era um método, eu vou chamar de científico, que ele utilizou para isso. E por amostragem. Né? Por amostragem. E a ciência da época, infelizmente, tratava
os irmãos, eu vou falar aqui o que é uma das questões que eu tenho conhecimento, devem haver outras, né? Sim. Primeiro, a sociedade em 1850 era muito mais machista do que é hoje, porque Sim. ainda somos machistas. Sim. Né? Em menor grau, nos tratando para nos curar disso, Mas ainda somos. Ainda somos. E, infelizmente, naquele momento, havia um entendimento que os irmãos da cor negra, da raça negra, ou de outras raças, vamos falar, por exemplo, de índios, talvez, Sim. eram menos desenvolvidos fisiologicamente. Não é o Kardec que afirma isso. E é claro que Sim. isso é um absurdo, sem contestar e sem defender isso. Mas como ele pegava as afirmações dele, por exemplo, quando você vai buscar as afirmações sobre astrologia, física, filosofia, ele recorreu aos cientistas da época e aceitou aquela ciência como verdadeira, porque naquele momento ele não desfrutava ou do conhecimento suficiente para questionar aquilo, ou até era algo na sociedade científica aceita. Infelizmente, essa questão que foi citada nos meios científicos, e aí não era no espiritismo, era dessa forma. Infelizmente era. Ele tirou uma foto, como muitas vezes as situações são uma foto do momento. E a sociedade daquele momento, naquele lugar, naquilo, né? acreditava naquilo. Mas do mesmo jeito que assim, nada impede, hoje a gente está fazendo um programa de audiovisual que vai estar na internet para a eternidade. Sim. Porque está no YouTube. Sim. Nada impede de que alguém esteja assistindo isso daqui em 2350. Sim. Vai pegar o nosso vídeo e vai falar assim, olha, temos um vídeo de 300 anos atrás, e vai chegar e falar assim, cara, dois caras extremamente preconceituosos. Talvez na nossa sociedade hoje a gente esteja tentando ser o menos preconceituoso possível, Sim. mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não dá para tirar esse recorte, e aí eu acho que é muito interessante a gente falar que é o seguinte, por mais que ainda existam esses recortes, não dá para invalidar o trabalho inteiro, porque isso talvez seria 1% da obra do Allan Kardec. Sim. Porque a obra do Allan Kardec é essencial e não tem... Eu vivo falando isso aqui no meu canal, porque assim, o umbandista, por si só, ele é um cara mais preguiçoso. Você chega para um umbandista e fala que ele tem que ler livro dos espíritos, ele fala, tem que ler. Para a gente não encontrar coisas, assim, extremamente absurdas. Uma das coisas que eu falo, há um tempo atrás, eu vi uma mãe de santo falando assim, que a última encarnação sua, você iria evoluir. Falando de reencarnação, você vai evoluir e a sua última reencarnação vai ser uma vaca. Quando você reencarnar como uma vaca, aí sim você vai para o plano espiritual. Eu acredito que essa mãe de santo nunca deva ter lido nada do Allan Kardec. E essa pessoa deve ter pego um recorte do hinduísmo, que acredita que a vaca é um animal sagrado porque... não é bem a vaca, é mais o boi, que é o animal que o Krishna veio montado. Mas peraí, você pega um recorte de algum lugar, você chama Jesus de Genésio, sabe, faz um suco daquilo e bota aquilo como uma verdade, que, cara, não tem como a gente tentar entender a espiritualidade sem isso. Mas eu queria te fazer outras perguntas. Primeiro, você falou que você não veio de berço espírita. Não. Seu berço era o quê? Católico. Católico. Tem cara de berço católico. Pelo jeito que você falou, porque a gente sabe que o Deus católico não é um Jesus tão amoroso assim. Jesus até um pouco, mas o Deus católico é meio... Hoje eu percebo que já mudou muito, pelo menos nas oportunidades que eu tive de ir. Muitos padres, os padres, Papa Francisco e tal, vem mudando. Isso, acho que o Papa também, esse Papa tem colaborado muito nesse sentido, tem colocado pelo menos alguns questionamentos, mas eu confesso que na época que eu era adolescente e eu fui um aborrecente, tardio, para mim algumas coisas realmente não fechavam, eu não conseguia entender uma justiça divina. E passei muitos anos nessa questão, assim, com um dilema, né, dentro de mim. Falou, eu acredito em Jesus, eu tenho certeza que ele é um ser maravilhoso, que trouxe capacidade amorosa, intelectual, mas as explicações sobre os porquês, e até o Espiritismo também não traz explicações por todos os porquês, mas a lógica por trás disso
se tornou muito mais tranquila para mim, né? Tanto que Kardec, outra coisa que ele faz, ele fala assim: eu não criei nada, né? A ideia da imortalidade da alma já existem nas religiões orientais, em muitas religiões. A ideia de Jesus ser um espírito superior já existe nas outras religiões cristãs. Eu simplesmente, dentro dos conceitos e das orientações dos espíritos, juntei essas questões, mas eu não criei absolutamente nada. Então tem esse aspecto. E isso fez muito bem para mim. Começou a me trazer muito mais serenidade. Eu sei que aquela passagem de que os mansos herdarão a terra, eu dificilmente vou estar aqui para herdar, mas eu tenho me esforçado. Mas já foi bem pior no passado. Então foi esse inconformismo, vamos dizer assim, essa não aceitação, essa visão contrária de um Deus de amor e bom, que de fato na minha visão. Não rola uma identificação, né? Para mim, muito difícil. Foi muito difícil. Eu tenho um exemplo muito clássico disso, né? Eu sou dos anos 70, né? Já estou bastante avançado aí. Então, assim, lá pelo começo dos anos 90, anos 80, final dos anos 80, a Etiópia teve uma vivência de uma seca gravíssima, né? Teve até a música do You Are the World, foi gravada em função para ajudar aquela situação toda. E, ao mesmo tempo, no mesmo telejornal que passavam cenas pavorosas, né? Tristes demais das crianças, das pessoas, das famílias, dos animais naquela localidade, a gente via vidas de pessoas absolutamente afortunadas, extremamente afortunadas, e na minha concepção aquilo não... Como era Deus, era Pai de todos, e para uma única encarnação, nasce com aquela missão de nascer ali naquele recanto do mundo, com todas as dificuldades, com toda a ausência de assistência, a não ser o amor da família, e assim mães extremamente corajosas, carregando mães assim numa situação muito triste. Eu prefiro até não lembrar, mas muito assim desnutridas, mas que não abandonavam suas crianças e que ainda se amamentavam seus filhos e morriam todos juntos, mas num amor total, e outros às vezes numa soberba ou vivendo numa riqueza excessiva. Isso não coincidia, não entrava na minha cabeça. Que Deus é esse, né? Parafraseando o que Xuxa é esse, o show da Xuxa é esse, que Deus é esse? Realmente foi isso. Um dos meus... Ali nasceu uma questão que o Deus apresentado para mim, da forma como era, não casava com o que eu via no mundo, né? Mas eu nunca me declarei ateu ou agnóstico, vamos dizer assim, mas eu só vim me achar muitos anos depois, quando eu encontrei o Espiritismo. E o que o Espiritismo te explica disso? Ele explica que nós, a todo momento, vou falar de uma maneira bem resumida, né? Semeamos. A todo momento semeamos. E em algum momento em nossa existência, ou nesta, ou em futuras, nós colheremos. E que as pessoas vivenciam em algum momento, a todo tempo nós semeamos e ao mesmo tempo também nós colhemos o que um dia semeamos. E que irmãos que passaram por aquela necessidade tão dolorosa, vivida na África naquele momento e vivida em outros lugares do planeta até hoje ainda. Sim. Né? Nem em outros planetas, né? Na nossa cidade, né? Sair um pouco daqui de São Paulo, a gente vai achar algumas pessoas que vivem numa situação... e até dentro das cidades a população, moradores de rua, né? Pessoas que perderam por algum motivo a motivação, podem estar num centro econômico com várias oportunidades, mas não conseguem ou não querem até ser auxiliados, porque existem muitos trabalhos de auxílio, às vezes esses irmãos renegam aquilo, porque às vezes não se sentem merecedores de receber ajuda. É uma questão um pouco complexa, mas então as pessoas que passam por momentos difíceis, e todos nós em maior ou menor grau na vida passamos por isso, elas estão ali vivenciando uma situação que estão colhendo aquilo. Na época, a minha visão era sobre essa diferença econômica, do amparo econômico e das possibilidades das vidas das pessoas, né?
Hoje a minha visão já é um pouco diferente sobre isso, até porque também os cabelos brancos fizeram amadurecer um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que talvez daqui 20 anos, se a gente for ter a mesma conversa, eu provavelmente já terei acrescentarei outra visão a isso pelo próprio tempo e a permissão de se permitir pensar e refletir sobre aquilo. Porque as pessoas que recebem, por exemplo, têm grandes fortunas, podem estar vivendo uma prova muito dolorosa para elas. Que às vezes até, não vou dizer pior, né? Mas talvez num outro foco, num outro sentido, tão dura quanto os irmãos que passam extrema necessidade. Mas aí eu vou te interromper, porque aí eu acho legal a gente falar desses conceitos. Eu adoro conversar disso. Porque são conceitos que eu mesmo gosto de discutir para tentar entender, até mesmo também para responder para mim, pessoalmente, espiritualmente, religiosamente. A gente fala muito... Quando a gente que é religioso, a gente sempre ouve aquela pessoa que fala assim, Deus não existe. Como? Porque se Deus existisse, não tinha fome. E aí a gente tenta achar uma resposta para isso, que é o que você falou. A gente colhe e a gente semeia. A gente pode falar, dentro de uma certa forma, o conceito de karma, aonde a gente sabe que as dívidas espirituais faz isso. E aí eu vou te fazer aquela pergunta capciosa, aquela polêmica para você. Tá bom. Se a gente crê que o espírito tem sua missão, é kármico, e dentro do karma dele o sofrimento é o caminho para a lapidação, por que eu faço um trabalho social para tentar aliviar o karma dele? Então. Falei que eu ia te pegar agora. Mas sabe o que acontece? Agora eu não vou lembrar qual livro, mas eu acho que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, numa das passagens, ele fala a respeito disso. O irmão, ou a pessoa que passa pela dificuldade, ela está vivenciando a sua dificuldade. Mas isso não nos impede e não nos proíbe de tentar auxiliar a amenizar o sofrimento desse irmão. Porque, por exemplo, se ele está passando uma situação de fome, a gente vai fazer um trabalho de assistência e vai levar comida, vamos levar assim, ou água, né, que é tão fundamental à vida, para essa pessoa, ela ainda vai ter outros desafios a vivenciar. Aquilo talvez só alimente nela a perspectiva de que ainda existe a possibilidade do bem. Que existem pessoas que não vivem a realidade dela, mas se compadecem do sofrimento dela. Essa empatia é que faz com que... Eu acho que a empatia é o que move o mundo. É a empatia na dor do outro, é a empatia na alegria do outro, é a empatia, é se sentir parte daquilo e saber assim, poxa, essa pessoa está num momento difícil. Vamos fazer algo para tentar amenizar minimamente isso. Talvez a dor dela não seja amenizada por completo, não seja possível retirar a dor, seja física, seja uma dor moral, seja uma dor psicológica, vamos dizer assim. Essa interferência no karma não seria prejudicial, então? Não. Também creio que não. Não, porque na verdade é um auxílio, né? É um auxílio naquele momento. Mas a dor que a pessoa vivencia, ele pode ser melhorado, mas ela ainda continua vivenciando aquilo até que aquele ciclo se cumpra de alguma maneira. Esse conceito a gente vai achar no Allan Kardec? Ou esse já vai ser um conceito mais Chico Xavier? Porque o Chico tinha muito esse conceito, né? Tem uma frase que muita gente fala, que aliás é engraçado que muita gente acredita para Jesus, né? Que fora da caridade não há salvação. E não é uma frase de Jesus. É uma frase do Chico. Sim. Eu não lembro qual é o livro que ele fala. Acho que é o Há 2000 anos, se eu não me engano, do Emmanuel. Que ele conta a história de quando ele conheceu Jesus e tal. Porque o espiritismo brasileiro é um espiritismo diferente do espiritismo no resto do mundo. A gente é mais caridoso do que o resto das pessoas. E não só o espiritismo, acho que todas as religiões espiritualistas, eu particularmente eu gosto do Allan Kardec, mas o Chico para mim é um cara extremamente essencial. Sim. Eu diria até que por isso vamos dizer assim, do espiritismo ter crescido tanto no Brasil, pelos relatos de irmãos, ele ainda existe na França, onde ele surgiu e foi codificado, mas de uma maneira muito menor, assim, não vou dizer Somos o país, né, com mais espíritas. Exatamente. E, na verdade, eu acho que essa questão da caridade no Brasil, ela não está vinculada a uma única linha, vamos chamar assim, filosófica, religiosa, né? A gente percebe que os irmãos da Umbanda,
os irmãos do candomblé, os irmãos católicos, A irmã Dulce, né? os Um exemplo evangélicos, disso, né? Sim. Tem muitos trabalhos aqui, eu talvez esteja deixando Sim. os judeus, tem muitos trabalhos na linha do atendimento social. Sim. Não posso dizer como em outros países, porque eu não conheço, mas talvez tenha a ver com essa miscigenação que seja o nosso país. Eu, assim, eu acho o Brasil um país muito, muito peculiar, muito, muito interessante. E eu acho que essa junção de povos que acontecem aqui é algo extremamente positivo. E, assim, vamos dizer, lógico que a gente tem vários problemas de ordem moral, não estou nem falando socioeconômica, mas assim, de postura da população que também... O jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Mas tem outros aspectos que a nossa população é muito aberta. Seja qual sua formação religiosa, ou até, eu acho interessante que o brasileiro tem uma questão de alguns ateus, né? Eu já vi irmãos que se denominam ateus, mas que têm uma conduta moral até melhor do que a minha. Sim. Né? O trabalho social existe, né? Independente da religião, até em quem não tem religião mesmo. Que Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa muito do nosso povo, como um todo, né? A gente teve recentemente a questão, por exemplo, no nosso país, do Rio Grande do Sul, e a gente percebe que a mobilização da população foi muito grande, como já houve no passado em relação a Santa Catarina, como já houve no passado em regiões do Nordeste. Sim. E locais que infelizmente enfrentam tragédias naturais, que acontece também em todo lugar. Recentemente agora aconteceu na Espanha, infelizmente, né, na região acho que de Valência, se não me falha a memória. É uma questão que está sujeito ao nosso planeta ainda, mas a mobilização do povo... Não é a mesma coisa, né? Acho que a gente aqui tem uma coisa muito especial. Mas é que eu acho também que o brasileiro sofre desde que nasce, né? É um pouco do nosso país, né? Existe, a gente está falando das obras espíritas, né? Mas existe eu tenho um amigo nosso que ele é um bandista, mas a gente fala que ele é o Kardequinho, né? Que é o Rodrigo. E outro dia ele manda direto para mim esse áudio, que de vez em quando ele acorda cedo, pega trânsito em São Paulo, e ele acorda revoltado. E aí ele fala que o Chico Xavier tava doido. Aonde o Brasil, celeiro do mundo, pátria, é nada. O brasileiro. E aí ele acorda revoltado e ele fala. E a gente tem esse livro, que é que o Chico, através do Emmanuel, fala que o Brasil um dia será referência espiritual, apesar que eu acho que já é, espiritualmente falando. Mas ele fala sobre essa questão do brasileiro ser esse povo realmente diferenciado. Eu acho que isso é um pouco de culpa. A gente já nasce ferrado. Já não sabe se vai se aposentar. Sim. Vive, infelizmente, numa baderna tremenda. Se a gente não se ajudar... Sim. Então, isso também é uma coisa engraçada, né? Eu falo muito de trabalho social, você também. O trabalho social, a maioria do trabalho social que vem é do cara que é mais pobre. Você vai olhar e falar assim, pô, a gente vai fazer uma arrecadação de cesta básica. Às vezes o cara que tem 3 empregos, ele te dá um pacote de macarrão. Aí você pega o cara que é assalariado, que, coitado, tá contando a moeda para ir no mercado, é capaz dele te comprar uma cesta básica. Então também tem esse viés. Normalmente é o cara que já sofreu com aquilo, que já passou aquilo, então ele sente a dor do outro, ele compartilha melhor a dor. Acho que é por isso que o brasileiro tá desse jeito. Eu acho que é a empatia, né? Essa questão da empatia é tão importante. E eu acho que por conta, talvez, desse sofrimento por diversas ordens, vamos dizer assim, que o nosso país nos proporciona e que, na verdade, os espíritos nos dizem que o mundo, o planeta, e isso foi outra das coisas que eu aprendi dentro do espiritismo que me confortou muito. Nós estamos num planeta que está no momento, né, é um planeta ainda de provas e expiações, que na definição dos espíritos é um planeta onde a gente tem o mal predomina, em linhas gerais, que os espíritos que aqui estão têm a necessidade de despertar para o bem. E aí o que os espíritos falam? Olha, em outros mundos mais habitados e mais desenvolvidos espiritualmente, moralmente, vamos dizer assim, que é a diferenciação principal, os espíritos fazem o bem pelo bem. Ele não tem a necessidade de perceber o mal para diante do mal se movimentar a trabalhar no bem.
E o planeta Terra como um todo, vamos dizer assim, sabe aquele ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco? É interessante como a sabedoria popular, às vezes, de pegar algumas questões, né? Os espíritos falam de alguma maneira que o nosso planeta é sim um grande educandário, uma escola enorme para a gente aprender. É um hospital onde a gente se cura, né? E a gente vê tantos males e tantas questões de várias ordens físicas, né? A parte psicológica tem sido dada, tem se percebido as questões psicológicas como um motivador de sofrimento nas pessoas. E todo esse ambiente, segundo os espíritos, nos abre a possibilidade de nós podermos ajudar o próximo. Por isso que espíritos superiores, de outras, né, espíritos mais elevados moralmente, aceitam vir, não tem a necessidade. Muitas vezes, Jesus, por exemplo, pelos relatos, não tinha nenhuma necessidade de encarnar no planeta. Fez isso por uma opção de amor, né? Só para a gente poder imaginar o quanto é o amor e a elevação desse espírito. Nós chamamos de Jesus, vamos dizer assim. Doido, né? Nossa, podia estar lá. Não, e a humanidade de 2000 anos atrás, imagina o padrão moral da humanidade de 2000 anos atrás. Reencarnar hoje já deve ser difícil, né? A gente fala que não existe reencarnação compulsória, né? É voluntária. A gente escolhe reencarnar. Eu não sei o que nós estávamos pensando, Betinho. O que a gente assinou lá, O que né? a gente assinou, porque... Eu, particularmente, eu vivo falando isso pra minha Priscila, eu espero que seja a última. Porque se não for a última, alguém vai ter que vai ter que fazer um pacote muito legal. Vai ter que ser uma coisa bem diferente. Nossa, né? Pô, o filho do Neymar, tudo bem, conseguiu aceitar de boa, né? Tinha outras possibilidades. Outras possibilidades, que, encarnar, né, no Brasil, em pleno 2024. Com 2 guerras acontecendo, a gente achando que já tinha acabado, eminentemente cada vez mais próximo de uma 3ª guerra mundial. É muito louco, cara. Muito. E você gosta desses assuntos, que eu já percebi, né? Sim, eu gosto. É um negócio que você gosta de ler. Eu sou curioso, por essência, né? Mas esse negócio de cosmos, vida em outro planeta, eu percebi que você gosta. Você gosto, gosta de ufologia, essas coisas? Ou não? Gosto. Mas é engraçado, né? Lembra que eu falei dos cabelos brancos? Quando eu comecei no espiritismo, as portas que se abriram para mim foram tantas, né? E essa possibilidade, eu falo de vidas futuras, outros mundos, né? Porque a codificação fala. Sim. Mas era algo que eu, no meu íntimo, já achava que era provável, pensando um pouco, eu não sou cientista, mas pensando sobre o ponto de vista científico, de formação de planetas, né, de condições de vida, eu falo, poxa, mas com tanto, quando você olha para o céu, né, não em São Paulo, mas quando você olha para o céu e vê aquele céu repleto de estrelas, de corpos celestes, né? de possibilidades, será que Deus, né, não vai criar outros seres para viver, né, em algum desses planetas ou algum desses corpos celestes, né? E aí o que eu achava dentro, quando eu comecei a frequentar, né? Eu falava assim, mas só fala de Jesus aqui. Vem aqui, a palestra é sobre Jesus, mas Jesus eu já ouvia lá na Igreja Católica. Aí, com o tempo, eu fui, muito tempo, diga-se de passagem, não foi de um mês para o outro, eu fui parando e pensando assim, opa, peraí. Nessa passagem aqui do Evangelho, eu não tinha pensado nisso. Eu ouvi dezenas de vezes. Compreender alguma coisa diferente demorou muito tempo. Então, sim, eu gosto do tema, mas assim, hoje eu tenho a compreensão de que eu não reúno a menor condição de poder sequer visitar um planeta desse ou ter essa condição, por conta da minha condição humana, de desenvolvimento moral e pessoal ainda. Não é que eu me considero uma pessoa extremamente comum, não é que, falando assim, às vezes as pessoas podem achar que a gente faz alguma coisa, faz coisas erradas, mas no sentido de que não, vive numa vida errada, com objetivos errados, mas não é isso, é que a gente erra, a gente sabe das nossas imperfeições, a gente sabe das nossas limitações, cada um sabe da sua, e pelo que os espíritos relatam, eu acho que eu não reúno a menor condição, então eu já me apeguei à ideia do seguinte, vamos fazer o bem feitinho aqui no planeta Terra. Existe uma corrente, e é uma corrente que eu acho legal, mas é engraçado, porque
eu acho legal, mas eu acho que tem que ser com muito cuidado. Porque às vezes ela passa de um certo estágio e ela vira uma coisa pejorativa que beira o humorismo. Porque existe uma corrente dentro do espiritismo, e não só da religião espírita, até da Umbanda, das pessoas espiritualistas, vamos dizer assim, Sim. que vão para esse caminho meio cósmico, por exemplo, dos extraterrestres, de falar com os extraterrestres, e incorporar os extraterrestres, e, sabe, de repente você vê uma live com extraterrestre falando que ele parece aquele robozinho dos Jetsons, lembra dos Jetsons? Parece um robozinho falando. E aquilo fica meio com viés humorístico, que fala assim, pô, mas não é bem assim, sabe? Eu falo isso porque, assim, isso aqui a gente pode falar, que eu acho que não tem problema nenhum. Há um tempo atrás, tem um cara, não vou falar o nome dele, pra não arrumar encrenca, pra minha impressão não ficar brava. Mas tem um cara que ele é bem conhecido, já escreveu vários livros no Brasil. Não é o Chico Xavier, gente, bem mais novo que ele, mas é de Minas também. Que escreveu vários livros de espiritualistas, né? Tá. Porque os livros dele têm um bom viés umbandista, alguns deles. Mas os últimos livros dele, ele começa a falar muito dessa parte. E aí ele tem um grupo, que é o grupo do pessoal que são os guardiões, tipo Guardiões da Galáxia. Você já ouviu falar disso? Sim. E eu até achei isso super... Cara, quando eu vi o projeto, eu falei, cara, isso é surreal. Você juntar vários religiosos... Pô, mas quando eu vi o negócio, os caras de máscara de látex e roupa de Star Wars, eu falei, porra, cara... A gente tem que tomar um certo cuidado para... E aí, trazendo para o nosso lado, para que o estudo espiritual não vire um filme da Marvel. Sim. A gente não acha que, tipo assim, eu vou ler todos os livros espíritas, vou voltar ao Doutor Estranho, vou abrir portal. Porque tem cara que pensa isso. Sim, sim. Dá uma despirocada, essa é a palavra, né? Uma pirada na batatinha. Então, porque assim, as obras, vamos dizer, né, de hoje, né, o cinema, vamos dizer assim, no mundo, nos prende pela questão do fora do comum, seja ele como for, né, aquilo que, vamos dizer assim, nos chama a atenção, que está no nosso íntimo, mas que às vezes a gente não, ou consciente ou inconscientemente se identifica ou quer aquilo. Mas eu penso assim, e até pelo que eu li nas obras, respeitando as pessoas que pensam de maneira diferente, que a gente pode ter contato constante com um ser de outro planeta. Também acredito. É só ir até o espelho da nossa casa, olhar para aquele ser que vai se refletir no espelho e falar com ele. Porque ele está em outra dimensão. Né? Porque nós todos, na forma como eu penso, respeitando as pessoas que pensam diferentes, provavelmente já habitamos outros planetas em algum outro momento e vamos habitar outros planetas em algum momento no futuro. Mas não adianta vivermos do passado e não adianta queremos antecipar o futuro. Esse planeta, com todos os desafios que se apresentam aí para nós agora, ele reúne para nós, de acordo com o que a espiritualidade nos diz, as melhores possibilidades de mudarmos e aprendermos. E aí quando a gente pensa nessa questão, a gente vai para Gandhi, por exemplo, né? Que a Índia é um país gigantesco, que era uma colônia, e que ele conseguiu libertar essa colônia da Inglaterra, suportando diversas questões, sem jamais, em momento algum, incitar, levar as pessoas a qualquer reação violenta. Gandhi, talvez o maior cristão de todos que não era cristão. Exatamente. E ele falava, né? Muitas vezes questionaram ele sobre isso, ele falou, olha, eu prefiro seguir a minha linha de pensamento do que... Porque parece que os cristãos, muitas vezes, acho que é dele essa frase, posso estar cometendo um erro, eu posso estar cometendo algum erro aqui, mas eu prefiro seguir a minha linha de pensamento, porque às vezes parece que os cristãos não se amam muito entre eles. Ele tem uma frase que ele fala que ele gosta muito de Cristo. Ele só não gosta de como os cristãos lidam com ele, com Cristo. Porque é a realidade, né? É verdade. Se a gente pegar como molde, que não é o Silas Malafaia como cristão, afaste de mim este cálice, né? Vou fazer uma pergunta pra você, Bettini. Você chegar lá e falar, pô, foi pro plano espiritual, chegou no nosso lar, encontrou o Silas Malafaia, você prefere ficar no umbral ou ficar no nosso lar com ele? Olha, eu acho que eu não vou pra lá porque eu não tô em condição disso ainda. Mas assim,
Pode ser até que talvez eu esteja na mesma linha do Silas Malafaia, que chamem Nossa lá de nosso Senhora, lar, não sei, pelo né? amor de Deus. Porque assim, essas questões, né? Às vezes a gente distorcer e a religião. Tem pessoas que têm aversão à religião. Não é a espiritualidade, não é a Deus, não é ao bem ao próximo. Porque normalmente, via de regra, as questões não são, vamos dizer assim, a religião em si, mas as pessoas... Aos religiosos. Aos religiosos. Né? Concordo. E eu acho que essa frase é da Joana de Ângeles, que é a médium, né? Que escreve através do Divaldo, posso estar confundindo aqui, mas que a nós, religiosos, independente, vou chamar de bandeira, né, no sentido de autodenominação, sim, falta religiosidade. Porque quando a pessoa tem religiosidade, ela vai e faz o que é necessário, independente da questão que for. Então, nessa situação que os nossos irmãos lá do Oriente Médio estão vivenciando, existem pessoas dos dois campos religiosos que estão auxiliando aos outros, porque a guerra não é entre eles. É entre grupos. Sim. Né? Porque não dá para classificar os irmãos islâmicos como sendo aqueles que estão cometendo os atentados. Muito pelo contrário, a imensa maioria dos islâmicos são irmãos que vivem na paz, buscam a paz e que têm valores morais excelentes. Sim. A mesma coisa a gente pode falar de judeus, sem nenhuma discriminação. Sim. Então, a questão da religiosidade, né? De trazer essa religiosidade independente da forma como eu me denomino. Eu posso me denominar católico, eu posso me denominar evangélico, umbandista, espírita, do candomblé, não importa. Eu esqueci o nome agora da religião que é muito comum no Japão. Tem os shintoístas, os budistas. Shintoístas também é uma massa enorme de pessoas. Mas esses irmãos, não importa a denominação, mas a forma como a gente trata e vê o outro, se trata e vê o outro, porque também tem uma questão, né? Mas desculpa te cortar, mas é porque as pessoas às vezes pensam, a gente tem que fazer esse recorte. Tem muito monge budista que faz atentado no Japão. Sim. Aí, como tem monge budista que faz atentado. Existe, já existiu, principalmente na área da China, na Indochina, muita guerra religiosa entre japoneses ali. Sim. Por quê? É o cara que esqueceu o que ele tem que fazer, né? Sim, sim. Tem uma passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não lembro qual é o espírito agora, que ele fala assim, da infantilidade da população do planeta Terra, como um todo. E é claro que tem espíritos missionários que vêm para nos auxiliar, para nos direcionar, para nos inspirar, para nos explicar. Depende da área, tanto na ciência, na cultura, na religiosidade. E ele fala assim, o próprio nome Guerra Santa, seja ela qual for, entre qual religião for, já mostra uma certa infantilidade no ponto de vista da leitura que a pessoa está fazendo em relação àquilo. A outra religião, ou outra linha religiosa, outra forma de pensar diferente, vamos trazer para uma questão muito atual nos nossos dias, a forma de viver diferente hoje em dia, não pode ser uma afronta minha se a pessoa não está me fazendo mal nenhum. Não pode. Não pode. E a gente tem muito essa questão do confronto ainda. E na questão da religiosidade, muito fortemente aonde também. Viramos intolerantes, né? Exatamente. Aonde a gente foi errar com isso. Exatamente. Mas é legal você falar isso de religioso. Você tem contato com o espiritismo com que idade? Eu acho que por volta dos 19, 18... Hoje você 18, está 21, com... 52. Com 52. Então você tem quase 40 anos. São 30 e poucos anos de vivência espírita. Sim. Como fazer um homem com essa experiência espírita não se tornar esse religioso que abandona os seus ensinamentos? Porque a gente tem que entender, porque enquanto você vai pensando, eu vou dar uma embelezada. Uhum. Nós, como religiosos, a gente é um pouco fariseu. Uhum. Isso é uma realidade nossa. Sim. Né? E isso é preocupante, porque Jesus perdoou todos, menos o fariseu. Então, era o que ele mais chamava atenção. Era o que ele mais chamava atenção. Para quem não sabe, fariseu é o cara que se preocupa muito mais com o dogma do que com o acolhimento. É o cara, por exemplo, que, trazendo para o nosso dia a dia,
e aí vou pegar na nosso telhado de vidro, é o cara que, por exemplo, se conhece uma mulher que abortou uma criança, ele vai simplesmente julgá-la em vez de acolhê-la. E um fariseu faz isso. Não que a gente seja a favor do aborto, nada a ver, mas pra gente poder entender as coisas. Como que a gente não vira um fariseu? Olha, é um desafio. É um desafio. Eu gostaria de dizer aqui que, olha, não, é muito fácil, já incorporei. Não, não é. É lógico que eu falo pela minha pessoa, não estou querendo te incluir nesse grupo, mas por pode favor. Pode incluir, que eu acredito que sejamos parecidos. Eu acho que assim, a gente tem que ter... eu vou voltar uns passos aqui. Eu sou muito prolixo, hein? Vambora. Eu tô adorando a conversa. Tá boa, minha Priscila? Quanto tempo nós temos ainda já? 50 minutos. Ah, então tá bom. Nossa, parece que faz 3 horas aqui. Parece que faz 5 minutos. A gente, sobre essa questão a tua pergunta foi sobre a questão de não sermos um fariseu. Eu, pessoalmente, e na Terra, aqui a gente ainda tem muita questão do errar. O errar como um sinônimo de coisa negativa. Mas aí a gente falando de Deus, né? Deus é um ser tão bondoso, tão fora da minha capacidade de compreensão e concepção, não porque eu não quero, porque eu não consigo ainda entender, que ele permite que a gente... E ele sabe que o melhor caminho para a gente é errando. Porque a hora que você sente a consequência do teu ato, você vai falar, opa... Mas ele não condena você a estar preso àquilo. Por isso que a gente tem a possibilidade de reencarnar nessa lógica, para quem acredita nessas questões, e poder vivenciar isso, e aí, a partir daquele erro, primeiro, se a gente errou contra o outro, eventualmente resgatar o que a gente fez contra o outro. Primeiro. Segundo, aprender aquilo. E não se autopunir também. Então, essa questão de nós sermos... pessoas, para não cair nesse dogmatismo, nesse não vivermos com um martelo na mão, pronto para condenarmos e lavrarmos sentenças contra os nossos irmãos que erram, assim como nós, né, erramos. Eu acho que vem muito da ideia e da percepção de que nós também somos frágeis, nós também somos falíveis, que nós já erramos em algum momento no passado, nessa encarnação, não estou nem falando de outras, e que nós cotidianamente erramos, em maior e menor quantidade, em maior ou menor intensidade, mas ainda nós erramos. E quando nós nos damos conta disso, a gente percebe que assim, Deus nos perdoa incessantemente e nos abre as possibilidades para a gente se recuperar de eventuais erros que a gente tenha. Não dá, na minha concepção, a gente não pode endossar determinadas questões, porque assim, não é contra a pessoa, é aquilo de saber que às vezes a pessoa está tomando um caminho que as consequências espirituais e não morais, não moralismo, moralista, né? Que eu acho que é uma grande questão que a gente carrega, eu ainda carrego muito isso e eu tento me observar nesse sentido, não ser moralista, porque não é a questão da pessoa ter feito ou não feito isto ou aquilo, ou ter tido determinada prática, mas saber que eventualmente seria ideal que ela pudesse aprender sem ter a necessidade de vivenciar aquilo. Para ela, não para mim. Mas também não colocar um peso de julgamento sobre aquilo. Acolher as pessoas, receber as pessoas sem julgar, é um exercício muito difícil, eu penso que para a grande maioria da humanidade ainda. Mas a gente precisa estar atento, né? Até a frase do Cristo, né? Vigiai e orai. Então, primeiro você olha aí o que está acontecendo dentro de você, trata essa pessoinha que mora dentro do seu ser, que é a sua consciência, né? Porque é com ela que você vai viver a eternidade, então se trata bem, tenta se amar, tenta se perdoar, tenta se dar bem com você mesmo. Porque, para mim, ainda é um desafio enorme conseguir o auto-perdão, sabendo das imperfeições e ainda não conseguindo superar as imperfeições. Porque existe uma ponte muito lenta na construção, pelo menos para nós que estamos aqui ainda, eu acho, que é a ponte entre o saber que não devemos e o não fazer aquilo, em momento algum. Então, quando a gente pega, por exemplo, muitas vezes passagens de espíritos elevados, passagens do Cristo,
Ele não se apega a convenções sociais, a julgamentos ou questões específicas, mas ele vai de encontro ao amor da pessoa. E como a gente trata Jesus como sendo a maior referência espiritual que já esteve no planeta, sem nenhum desrespeito aqui a qualquer linha religiosa, por favor, não entenda isso, não é esse o foco. Não, mas eu também acho. É. Aí eu concordo igual com o que o Chico falava. O mundo teve vários profetas, mas Jesus conseguiu juntar o melhor de todos. Eu concordo com ele. Eu penso assim. Acho que é o maior profeta. E sem desmerecer nenhum dos outros. Sim. Sem diminuir em nada. Não, os outros são ótimos. Jesus era fora da casinha. E aí a gente entrar nessa questão de não se pôr no ponto de julgar a pessoa. Nós não devemos. Tem pessoas que precisam ser contidas no sentido não, aí até pela própria lei, legislação e sociedade, no sentido de não se fazer um mal maior para ela mesma e contra outras, mas não com o objetivo de torturar essa pessoa, e sim de tentar evitar que ela cometa um mal maior para ela mesma e para os outros, porque às vezes ela não está em consciência de si, e a ciência, a medicina mostra isso muitas vezes, e que a gente tente evitar, mas é difícil. E a aí gente tem que ficar com o sinal ligado o tempo todo ali. E isso que você está falando, a gente vai esbarrar na base filosófica de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo. E muita gente entende essa frase como se Jesus estivesse falando: sai da tua porta e vai amar o próximo. Realmente, mas essa é só metade da frase, onde ele fala: você tem que amar o próximo. Mas antes você tem que se amar. Você tem que amar o próximo como você se ama. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Esse... E aí é o grande problema, que eu acho que é o nosso grande desafio. Se eu não consigo... E olha como é louco isso, né? Quando a gente para pra pensar. A gente tem dificuldade em aceitar os nossos erros. E como que a gente se coloca num lugar de tentar aceitar o erro do próximo, se a gente não consegue aceitar o nosso? Exatamente. É profundo isso, né? E aí... Eu vou falar, não sei por que está vindo a questão da empatia, eu vou ficar. A gente vai, mas voltou, não foi uma algo. Sim, a gente dá voltas, não tem jeito. A nossa conversa, você sabe que ela não está orquestrada, a gente sentou e está conversando, e eu também não pensei em nada, né? Até perguntei se tinha alguma situação, mas a gente. Essa é a ideia. Mas a ideia da empatia, quando eu sei que a possibilidade de eu também ter errado, e talvez a diferença entre eu ter errado ou não, e a pessoa que eventualmente, eu vou chamar de erro, não sei se é um termo muito adequado, mas a pessoa que cometeu algo que está fazendo mal para ela, a diferença entre eu e ela é mínima. Talvez, por muito pouco eu não fiz a mesma coisa, ou situações que poderiam ser moralmente até consideradas mais graves. Então isso me abre o campo para que eu possa acolher a pessoa e não julgar a pessoa. E às vezes a gente não faz isso conosco mesmo, né, Léo? Você acha que a ignorância é um bálsamo nessas horas? Então, porque o conhecimento é atormentador. Então, aí eu lembro daquela frase acho que é do Raul Seixas, né? Que a ignorância às vezes é uma bênção. Não sei se é dele essa frase, de uma das músicas, não lembro qual é o contexto. Então, mas o problema é que enquanto a gente está na ignorância, a gente está parado. Naquele momento, em relação àquele tema, aquele assunto, aquela ideia, a gente ignora, né? A gente não sabe o que é. E aí, enquanto a gente não sabe o que é, não se atenta para aquilo, a gente não tenta se melhorar, se autodescobrir, se conhecer e, naturalmente, não evolui enquanto espírito naquele sentido. Não que não evolui em outros, mas não evolui naquele. Ela é um bálsamo porque a gente ignora. A gente passa e não sabe, né? Vamos falar de uma questão ambiental, por exemplo. Por muitos anos, a gente morar numa cidade com vários veículos poluindo o ar, é um sinônimo de modernidade, de qualidade de vida. Com o tempo, isso se mostrou, olha, não é bem assim, né? A mobilidade urbana é bom para um motivo, a independência, a facilidade, a autonomia que te permite é excelente. Mas, da forma como está hoje, ou nesse momento, tem um lado prejudicial que é o ambiente. Por exemplo, não é que vai se execrar o transporte, não é isso, a mobilidade. Mas também tem que se pensar, poxa, será que não está na hora da gente começar a fazer outras coisas, reunir veículos com uma outra forma de propulsão, ou transportes coletivos? O carro é extremamente egoísta, né? É uma realidade. E, então,
eu acho que vai um pouco nessa linha, assim, né? Hoje, por isso que eu falei, né? Hoje, você falou daqui a alguns anos alguém resgatar esse podcast, assistir, falar, olha aí, ó, esses dois aí que estão sem saber de determinado. É muito provável. Sim. Mas porque hoje, no nosso estado de consciência, a gente tem provavelmente um estado de consciência sobre determinados temas maior do que se tinha há 200 anos atrás, 500 anos atrás, mas provavelmente muito menor do que teremos talvez daqui 500 ou 1000 anos, como seja o caso. Hoje você dirige um dos trabalhos do Centro Espírita, para as pessoas terem ideia. Quantas pessoas são atendidas hoje? Olha, em média ali por volta de 200 pessoas assistidos, né? Por sessão. Por sessão, exatamente. Então, fora médiums. Sim, que é na casa de uns 50, 70. Aí depende do público variável, no sentido que às vezes o médium tem uma questão pessoal. Isso só do trabalho que você dirige, mas são vários trabalhos. Na casa existem vários trabalhos. No total, a casa por mês não tem ideia. Tem uma ideia? Não tenho ideia. Mas assim, imagina que o trabalho é semanal. Vou fazer uma conta rápida aqui. Então são em média 4 semanas, né? Então aí a gente atendendo por volta de 200 pessoas. São 800 pessoas. 800 pessoas. Mas isso só no dia que você dirige. Só no dia que eu dirijo. Existem mais outros, se eu não estou errando agora, esquecendo de ninguém, existem mais 4 trabalhos, se a gente for levar em consideração. Nossa, é gente pra caramba. É, gente. É muita Como gente. é que você sai pra casa, vai embora e não leva esses 200 problemas pra casa? Então, a espiritualidade é muito boa com a gente, né? Primeiro que a casa trabalha muito a questão do estudo contínuo, então todos nós continuamos estudando até hoje. Então, assim, eu passei por um curso de formação de médiuns há muito tempo, porque eu fiquei muito tempo indo na casa só como assistido. Passei uma década indo na casa só como assistido, eu não queria trabalhar. Isso que eu ia te falar, o seu primeiro contato com o espiritismo é nessa casa ou não? É nessa casa. É nessa casa. É nessa casa. Com 19 anos. Com 19 anos. Era uma casa que na época era menor, já era muito cheia, mas ela tinha um espaço físico menor e foi crescendo. Hoje está num espaço físico muito maior e com uma dimensão muito maior do ponto de vista Você de já acolhimento então há físico. 35 anos na casa, mais ou menos. Mais ou menos. Um dos velhinhos. Ficou 10 anos como assistido. Exatamente. Fiquei 10 anos como assistido. Eu só criei E coragem. os seus mentores só de braços cruzados falaram assim, pô, que demora. Não, eu era às vezes eu era o famoso papapasse, né? Eu só ia, tomava um passe, achava que deixava meus problemas lá, ficou aí, eu vou embora e eles que resolvam o meu problema. Mas você tinha algum fenômeno espiritual, ouvia alguma coisa, sentia nada? Nada. 7 cão. Não, na verdade é interessante, né? Como eu sou muito do raciocínio, da lógica, hoje eu percebo que eu sentia, e eu me sentia muito melhor quando saía de lá. Então, todas as vezes que eu ia, quando eu saía, eu me sentia muito bem. Uma sensação de bem-estar, que eu não sei te relatar, talvez em palavras, isso. E por Hoje isso você não sente esse bem-estar todo, né? Então, eu sinto, eu até sinto. Não é possível. Não, é que... Não é igual. Não é igual, não é igual. Porque a turma é boa, não, mas mesmo assim... Mas assim, é porque você vai mudando, né? Quando você acaba tendo essa questão, essa necessidade, que eu me coloco como um trabalhador, que assim, às vezes a função ou a denominação de dirigente pode soar algo, sei lá, diferenciado, né? Eu me vejo como um trabalhador exatamente assim, eu não sei se a palavra comum é igual a todos os demais da casa. Sim. No mesmo nível. Estou há mais tempo, por isso vi mais coisas, estudei mais coisas, vivenciei algumas coisas dentro da casa, mas não tem... Não é melhor do que ninguém. Né? Não, nem especial. Nada disso. Na minha visão, absolutamente nada disso. Sou tão igual quanto os irmãos que ali trabalham, os colegas que estão ali conosco e que vão igualmente, voluntariamente ali, de maneira disciplinada, todas as semanas. Somos todos iguais, na minha forma de ver. Então, o que acontece? É muito diferente você ir numa assistência, onde você vai e fica uma hora e pouco ali, e só recebe. Naturalmente, você teve uma hora de relaxamento, uma hora de concentração, de ligação naquilo,
E quando você dirige um trabalho, ou você tem uma função dentro desse trabalho, não precisa ser dirigente, quando um trabalhador, você está participando da situação, mas você sabe que em dado momento você tem que se concentrar, o seu foco é em doar, é em organizar, né, organizar ou manter a organização, na verdade, porque já existe uma prévia, né, que não é determinada por mim, e a gente conduz aquilo. Então, exige um pouco de... a gente recebe, eu sei que eu recebo muito, eu sou muito grato à casa, muito grato ao Espiritismo, muito grato ao Kardec por essa possibilidade. Eu acho que se eu não sou uma pessoa melhor, foi porque eu ainda não consegui ser. Mas todas as possibilidades que eu recebi, as oportunidades que eu tive de ver, de estudar e de refletir ali, me permitem pensar de uma maneira diferente e ser a pessoa diferente do que eu era há 20 anos atrás, do que eu era há 5 anos atrás. Então, mas assim, eu volto muito satisfeito para minha casa, mas muito satisfeito. É uma felicidade... É um regozijo. Exatamente. Essa é a grande palavra. Exatamente. É aquela questão assim... De você cumprir minha tarefa. Né? Exatamente. E de, às vezes, silenciosamente, sem externar, perceber que as pessoas saem melhor. Que ao longo das semanas as pessoas ficam melhor. Ou, se não conseguem, seja qual for a questão que estão tendo, superar e deixar de ter aquilo, aprendem a conviver com aquilo, compreendem como lidar com aquilo, aceitam como lidar com aquilo. Então isso, e não sou eu, é a casa, é o trabalho, é a espiritualidade que atua, né? A palavra médium vem justamente dessa questão de ser o intermediário ali. Ainda que você não tenha uma manifestação espiritual externa, né, assim, exteriorizada, vamos dizer assim, mas que a gente, todos ali, de uma maneira ou de outra, acabam contribuindo para isso. Com a espiritualidade, que precisa, porque eu brinco que eu sou aquele médium do reino mineral, né? Que eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sinto nada. É a realidade. Às vezes a gente vai percebendo com o tempo que a casa, no meu caso especificamente, que às vezes a questão do pensamento a gente recebe alguns, vamos chamar assim, insights, que a gente passando pelo crivo da razão, né, olhando aquilo, pensando num consenso, a gente percebe algumas questões. Mas eu demorei muito e muito tempo para me aperceber disso. E quando que você resolve entrar para o Espiritismo? Fala assim, vou deixar de ser um assistido e vou começar a doar. Foi no momento da minha vida quando eu ia casar, porque eu sou o único da minha família, pelo menos assim do meu núcleo familiar, né? Porque a família do lado da minha mãe, uma família muito católica, muito... Eu tenho primos que caminharam para o lado do evangélico, né? São evangélicos. Na família do meu pai, já tinham pessoas que eram ligadas à Umbanda, que tinham essa questão da Umbanda, mas também frequentavam a igreja católica, era uma coisa... Aposto que o churrasco era bem melhor com essa parte familiar. Foi a que eu mais convivia. É, lógico, né? A família da minha mãe é do Nordeste, então eu tive convívio, gosto muito deles. Não é tão difícil você escolher um churrasco ouvindo Como o Zaqueu Eu Quero Subir, ou um churrasco ouvindo o Zeca Pagodinho, Eu Tenho Santo. Não é muito difícil escolher. É isso aí. Então, o que acaba acontecendo? Nesse contexto ali, eu tinha uma dificuldade grande. Eu sou o único do meu núcleo familiar a não ser católico, até hoje. Meus pais já partiram para a pátria espiritual, mas meu irmão, que por sinal foi o primeiro a comprar, um dia eu queria comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, foi ele que comprou para mim num outro centro perto de casa, que ele, naquele momento... Acho que foi para um dia ver como era, ele estava num momento meio diferenciado, mas foi uma coisa muito rápida ali, porque tinha mudado, acho que a direção da igreja, alguma coisa que ele não estava se identificando, posso estar enganado ou confundindo aqui os momentos, mas foi ele que eu pedi para ele, falou, passa lá, compra para mim e tal, ele comprou o Evangelho segundo o Espiritismo para mim, mas ele até hoje é católico. Católico, sim, eu era também, né, fiz crisma, catecismo, passei por toda essa etapa. Eu quase fui padre, né? Então eu conheço bem desse meio. E aí
tem essa situação. Então, nesse meio, a hora que eu me vi em condições de ter o meu lar, que eu ia casar, eu falei, aqui agora tem a possibilidade de eu ser o que eu quero ser. Sua esposa gostava de espiritismo? Ela que me levou. Ela que te levou. Ela que me apresentou. E foi muito interessante, né? Porque eu tinha muito medo, muito medo, muito medo de espírito. E eu até nos primeiros anos como espírita, no sentido de trabalhador mesmo, ainda tinha muito medo de espíritos, né? Tá. Por conta da forma. Pode intuir, mas não posso ver. Não É, precisa me então. mostrar. Dá uma Tem dica. muito espírita assim, né, cara? Dá uma dica aí, mas não aparece não, né? E eu não vejo mesmo até hoje, nunca vi, tá, Léo? Nunca vi mesmo. Então, naquele momento, foi ela que me levou, e a primeira vez que eu fui, tem um momento, até hoje na casa tem isso, é um momento de vibrações, onde depois da palestra ficam luzes acesas, mas umas luzes mais fraquinhas, uma cor verde, na época era vermelha, pode ser azul, a cor para nós ali não diferencia. E aonde depois da gente receber, a gente vai tendo uma série de... vão sendo direcionados pensamentos, né? Vamos pensar nas pessoas, em você, na sua família, etc, né? E naquele momento a gente sabe que a espiritualidade atua sobre nós ali, ainda que você não veja nada, não sinta nada, ainda que você não acredite. Deus é tão bondoso conosco que não violenta a opinião de ninguém. Ele deixa a pessoa não acreditar nele, ele deixa a pessoa falar mal dele, ele deixa a pessoa... Ele não se importa com isso. Mas ele ampara, né? Ele ampara. E aí o que aconteceu na primeira vez? Nas primeiras vezes que eu fui na casa, apagava a luz, eu ficava com o olho aberto, o outro fechado, olhando assim, o que está acontecendo, quem vai pôr a mão em mim, né? E não vinha ninguém, né? E é interessante que a paz que eu senti todas as vezes, depois que eu saio da casa, foi algo que eu nunca senti antes. Como eu me senti bem. Os problemas continuaram os mesmos, os desafios continuaram os mesmos, mas eu comecei a perceber que ali tinha alguma coisa diferente. E o que fez você perceber? Porque você nunca viu. Como saber se eles existem realmente? Então, aí tem uma série de questões, né? A gente nunca viu, assim, a sensibilidade não é como a de algumas pessoas que eu reconheço que tem, muitas, né? Mas às vezes alguns relatos familiares que vão acontecendo situações que tem uma situação muito marcante, né? Como eu disse, a família da minha mãe, ela é do Nordeste, minha mãe era nordestina, veio para São Paulo, foi a única, na verdade ela trouxe um irmão depois. Mas quando ela veio, veio sozinha, ela não veio para ficar, ela veio para acompanhar uma tia que estava mudando grávida e com crianças pequenas. E naquela época a viagem do Nordeste para cá foram 11 dias de ônibus, porque o ônibus era toda estrada de terra. Então você imagina essa tia com 2 crianças pequenas no meio de gravidez, o desafio que não era em mudança definitiva para São Paulo, ela veio acompanhar, porque ela já tinha 18 anos, ela era maior. E ela veio ajudar, literalmente, na mudança, na viagem, e depois na primeira instalação dela, na casa dela, na chegada dela à cidade. E quando ela chegou aqui, eu estou até aumentando a história, eu falo demais, por isso que eu falo assim. Ela gostou do clima, uma nordestina que não gostava de calor. E chegou num junho de frio, garoa, na década de 50. Que maravilha, né? Ela falou assim, meu Deus, isso existe, para quem, né, nunca tinha visto ou sentido algo do tipo, e ela se sentiu muito bem no clima frio. Ela não quis mais voltar. Ela não quis mais voltar por conta do clima. É meio estranho a gente falar isso, que um nordestino não gosta de calor. Mas eu entendo ela super. E aí o que acontece? Anos depois, quando o pai dela faleceu, teve um episódio muito interessante, eu vou dizer assim, marcante, porque minha mãe não acreditava em espírito, ela era contrária a qualquer religião desse sentido por conta da formação dela, do que falavam e etc, né? E aí o que acontece? Ela levanta num sábado de manhã, se não me falha a memória, eram 7 horas da manhã, estava todo mundo dormindo, meu pai estava em casa nesse dia, meu pai alternava trabalho noturno, né, com escalas, mas naquele dia ele estava em casa, dormiu a noite em casa, e aí ela ouve 4 batidas na porta. Uma porta que a gente tinha da sala de casa.
Aí só ela ouviu. Aí ela levanta, aquelas portas antigas de casas em São Paulo, que tinha uma janelinha, né? Abriu a janelinha, não tinha ninguém na porta. Fecha a janelinha, tinha uma venda em frente de casa, vai até a venda e pergunta para as pessoas que iam na venda comprar pão, leite, naquela época tinha isso era final dos anos 70. Pergunta, vocês viram alguém bater na porta da minha casa? Não vimos ninguém. A rua está vazia, 7 horas da manhã num sábado, quem tinha que ir trabalhar estava indo, quem não tinha estava em casa. E aí, quando foi por volta de 1h da tarde, naquela época não tinham telefones em todas as casas em São Paulo, nós não tínhamos, e um parente vem até em casa e noticia que o pai dela tinha falecido às 11 horas da manhã, que eram 4 horas depois das 4 batidas na porta. Caramba! Naquele momento ficou uma incógnita do que poderia ter sido, do que foi, do que não foi. E com o tempo a gente começa a perceber, mas foi uma coisa muito marcante, né? Porque assim, quem bateu na porta? Que batida foi essa, né? Então, a existência do espírito nunca foi uma dúvida para mim, né? No sentido de existir. Sim. Daí o medo, porque a gente não tem medo de algo que não existe. Verdade. Né? A gente tem medo de algo que pode vir a existir e a gente não compreende. Exatamente. Então, nesse sentido, por isso que lá na frente, quando eu tive contato com o Espiritismo, uma série de respostas, ou pelo menos se não havia resposta, porque para muitas não há, a gente nem tem condição, eu acho, ainda de aceitar e processar isso, começou a fazer muito mais sentido uma série de coisas. E daí o Espiritismo para mim, né, porque nós espíritas entendemos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, né? Em que sentido? Que ele falou, olha, eu vou agora, mas em algum momento eu vou mandar, em algumas traduções, o Paracleto ou o Consolador, quando vocês tiverem mais condições de entender. Passado 1800 anos, com o desenvolvimento moral, científico, intelectual da humanidade, Sim. já havia espaço para poder começar a ter a manifestação dos espíritos, daí veio a codificação e nasce daí a questão do espiritismo. Eu falei no começo, né, do Wagner Borges, ele vai estar aqui de novo nessa temporada, e o Wagner fala uma coisa que eu acho interessante, que ele estava até em outro podcast, eu vi um corte dele falando isso, que um dia ele teve contato com um espírito extremamente iluminado, e ele perguntou para esse espírito, ele falou, eu tenho uma pergunta, o que é Deus? E esse espírito respondeu para ele, vocês, humanos, não têm condição de entender a grandeza desta pergunta. E eu acho isso maravilhoso. Isso para mim vai de encontro a um ensinamento do Lao Tse, que um dia disse que encontrou uma porta toda dourada, escrito Casa de Deus, entre e saberá todas as respostas. E aí ele falou que tinha 3 degraus, e quando ele chegou no 3º degrau, que ele começou a abrir a porta, ele saiu correndo, fechou a porta e falou que nunca mais passaria naquele caminho. Porque é uma realidade. Se a gente souber todas as respostas, não tem o porquê a gente estar vivo e não tem o porquê a gente buscar todas as perguntas. Então, vamos deixar esse conhecimento para eles, porque eu ainda prefiro viver na ignorância nesse sentido de talvez um dia a gente conheça. Quanto isso, é engraçado isso, porque a resposta está na nossa cara. Se Deus é imagem e semelhança, cada um tem um. Sim. E está tudo bem, ele tem um rosto para cada um. Sim. E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é a pergunta que Kardec faz, o que é Deus? A primeira, eu vou dizer assim, o grande entendimento dele, talvez a grande inspiração dele naquele momento, foi assim, não é quem é Deus. É o que é, né? O que é Deus. E tirando dessa personificação humana que sempre dão daquele Deus, né? Cabelos brancos, barba branca, que é o que a gente ainda relaciona muitas vezes quando se fala em Deus, acaba vindo essa imagem que foi influenciado pelos gregos, né? Porque é os Zeus, né, na verdade. Sim. Mas e aí a resposta dos espíritos, ela é uma resposta clara. Eu não vou lembrar ela de cor aqui, mas é algo assim, é a causa cáusica. Causa primária, inteligência... inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Eles responderam? Eles responderam. Vai tentar explicar isso agora, para você. A profundidade do entendimento disso é que... E as interpretações, né? Porque, para mim, pessoalmente, eu entendo isso. Existem umbandistas e existem espíritas, existem vários religiosos que são criacionistas. Sim. Que acreditam na criação divina, nos 7 dias e tal. E eu, particularmente, sou totalmente contrário ao criacionismo. Eu acredito piamente que existe uma evolução das espécies. E para mim, pessoalmente, essa frase valida o que eu acredito. Para mim, essa frase valida falando que Deus não criou nada. Se ele é causa primária, a causa primária não quer dizer que ele saiu com uma tabela criando. Mas vão ter espíritas que vão falar não. Essa frase fala do criacionismo. Então é legal como a gente consegue interpretar, né, a mesma frase de formas diferentes como a gente entende. Sim, e de acordo com a minha condição do momento. Nessa encarnação, não importa, mas do momento. Você tem um espírita, eu gosto muito das obras dele. Ele é um doutor, que ele é dentista, né? Ele é professor na universidade, Celestino Severino da Silva, eu acho que é esse o nome dele, posso estar. E ele é espírita, ele quase foi padre, ele chegou aí para seminário, etc. E ele aprendeu, ele traduz a Bíblia ou escritos bíblicos não direto do hebraico. Aí é mais doido ainda, né? Que é bem diferente do que a gente imagina, né? E eu já vi palestras dele, da onde nasceu essa questão dele, porque ele falava, eu pegava uma Bíblia e você pega, de fato, as mesmas passagens em diferentes traduções, ele falava, mas não é semelhante o que está escrito, mas as palavras são diferentes e o sentido muda. Totalmente. Totalmente. Culpa de São Jerônimo, né? Exatamente. São Jerônimo tem essa culpa. Foi pegar e traduzir para o grego. Isso. Começamos o problema. E ele até explica essa questão, porque ele também entende. Outros traduziram, o Haroldo Dutra Dias também fez uma tradução, se não me falha a memória, sobre isso. Mas o que me chama muita atenção no Celestino é que, como ele é um profundo estudioso sobre isso, ele explicou as dificuldades entre você traduzir do hebraico para o grego e do grego para o português. Porque tem certas... aí vai piorando cada vez mais. Exatamente. Até mesmo porque a nossa Bíblia aqui, principalmente a Bíblia que é usada hoje, ela não foi direto do grego para o português. Ela foi do grego para o inglês e do inglês para o português. Exatamente. Então, e outra coisa, né? Você pode traduzir tudo, menos uma figura de linguagem. Figura de linguagem não é traduzida. Exatamente. Isso é péssimo, cara. E ele, só para pegar essa questão respeitando os irmãos criacionistas, mesmo divergindo deles... Você não é criacionista? Não sou. Também não. O que acontece? E por que eu estou citando o professor Severino? Que eu acho que ele tem uma... E ele até trabalha com rabinos, como você colocou, com pastores, assim, cada um na sua religião, mas usando o conhecimento, o ponto de vista, para agregar, para enriquecer. E ele fala que, assim, para a gente poder entender a Bíblia, e aí tem toda a questão do que os cristãos chamam de Velho Testamento, Novo Testamento, porque é Velho Testamento só para os cristãos, né? Sim. Para os judeus, aquilo é a Torá. Sim. Né? Porque eles reconhecem Jesus como um espírito iluminado, como um profeta, mas não como o enviado de Deus, né? Por N motivos, e a gente respeita os irmãos judeus também. Então, o que ele fala? Ele fala assim, a gente precisa entender um pouco da cultura judaica, porque muitas linhas filosóficas falam em judaísmo, em cristianismo judaico-cristão. E é verdade, porque o cristianismo acaba saindo ali de uma... Mas ele sai de um recorte judeu, né? Exatamente. Essa é interessante. E o Velho Testamento não é do mesmo recorte. Exatamente. A gente precisa entender isso. Você sabe que eu só fui entender isso quando eu me iniciei na maçonaria. Ah, é? Porque na maçonaria a gente tem contato com a Torá. E aí que você começa a entender e falar... Agora as coisas começaram a fazer sentido. Porque são vários lugares diferentes. Sim, épocas diferentes, momentos diferentes, né? Algumas coisas estão ali até para algumas passagens... A Bíblia tem um problema e a Torá que muitos nomes se multiplicam, então isso é complicado.
Porque às vezes você pega o mesmo nome em várias épocas e fala assim, é o mesmo cara. Igual um exemplo disso é o próprio Herodes. Herodes perseguiu quando Jesus nasceu. Mas Herodes também condenou Jesus. Mas não é o mesmo Herodes. Um é o Herodes Antipas e o outro é outro Herodes de outro lugar totalmente diferente. Sim, sim. De outro povo. Ele não era nem... O Herodes nem era judeu. Sim. Então é interessante isso, cara. É. É interessante como a gente precisa entender, né? E ele fala dessa questão, só para ilustrar aqui, porque é ele que tem propriedade para falar sobre isso, que o povo judeu tinha uma tradição de transmissão do conhecimento oral. Sim. Através de histórias. Porque quando a gente ouve uma história com um contexto várias vezes, fica mais... E metáforas também, né? E metáforas, exatamente. Fica muito mais fácil de a gente assimilar aquilo e guardar e uma geração transmitir para outra ao longo do tempo. Porque a escrita não era algo tão fácil, tão acessível. Apesar que as bibliotecas de Israel têm escritos maravilhosos, antigos, né? E aí o que acontece? Ele relata que a questão da criação que se encontra na Gênese, né, é uma tradição judaica, mas que coincide, sob o ponto de vista dele, com a criação do planeta como cada dia sendo um espaço de tempo de milhões de anos. Como o próprio Big Bang. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente... Porque, respeitando as pessoas, senão é muito rápido, né? Você cria uma situação, aí amanhece um dia, põe-se o outro, aí no dia seguinte você já faz isso. Não, aí não é a questão do Deus não ter condições, não é isso, né? Deus não violenta e não deixa de respeitar nenhum de nós, não ia desrespeitar as próprias leis que ele mesmo cria, né? A gente vai falar isso, os criacionistas vão ficar bravos, mas o Big Bang não é uma causa primária? Então, são formas da gente entender. Você assistiu The Chosen ou não? Assisti. É maravilhosa a série, cara. Muito. É engraçado que é um Jesus mais perto do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, do que de outros lugares. Muito. E feito pelos adventistas, né? Pelos Mormons. Eu não sabia a série dessa. É feita pelos Mormons americanos. Que interessante. É muito doido você imaginar isso. E a história do próprio do ator do histórico, né? Que desempenha, né, o papel, que ele também é muito religioso, ele tinha uma fé e estava vivendo, pelo que eu vi um relato dele. Ele é mormon também. Né? Estava vivendo um momento muito difícil e se dedicou ali com E é o papel da vida dele, né? Por isso que ele nasceu para aquilo. É engraçado que... Isso foi até um recorte engraçado. Aí ele foi fazer uma promoção do The Chosen no Danilo Gentili. E ele tava sentado lá com roupas normais. Eu não conseguia assistir o programa. Porque pra mim, na minha cabeça, por mais que eu sei que era um ator, mas na minha cabeça eu assim, pô, o Danilo tá brincando com Jesus, cara. Ele tá falando umas coisas pra Jesus. Porque o rosto dele, né? É engraçado. Ele parece se entregar de tal forma... que é uma série que realmente mexeu muito comigo até hoje, porque aí é que tá. E eu acho que aí a gente vai voltar, é engraçado como tudo é cíclico, a gente vai voltar pro começo da nossa conversa, que eu acho que é isso que é o trabalho que o Evangelho segundo o Espiritismo fez. Ele tira Jesus de um pedestal e coloca um Jesus ao nosso lado. É verdade. Um Jesus que erra, um Jesus que tem medo. Porque você assistiu todas as temporadas? Eu assisti um pedaço da primeira. Eu não conseguia finalizar. Tem que assistir as outras. Tá na quinta já. Nossa. Tem que assistir. Uma coisa que eu não vou dar um spoiler tão grande, mas da quinta temporada, que ele já tá próximo de Jerusalém, em vários momentos ele conversa com Maria. E ele fala para Maria. Ele fala para Maria o seguinte, ele fala, eu não aguento mais. Mas o que você não aguenta mais? Ele fala, não sei. As pessoas são de um jeito diferente. E ela fala, mas você tem que entender que esse é o seu caminho. Ele falou, mas será que eu estou no caminho certo? Ele pergunta para ela várias vezes. Pô, então se ele que é ele, tem dúvida do caminho dele, se ele que é ele teve medos, quem somos nós para não ter? Para mim, uma das coisas que o Evangelho segundo o Espiritismo faz é o óbolo da viúva, é a melhor explicação que existe filosoficamente, que ninguém consegue dar como o Allan Kardec dá, é botar um Jesus que fala assim, cara, é um Jesus que pode errar também. Ele é gente da gente. E é engraçado que tem uma hora que ela fala assim, você tem que entender que e ele está falando dos apóstolos, que os apóstolos erram porque eles são de carne. E ele fala para ela, mas eu também sou de carne.
Aí fala assim, eu sei. Então ele faz questão de se colocar num lugar dele e fala assim, mas eu sou igual a eles. Eu não sou melhor do que eles. Sim. Eu não sou mais poderoso do que eles. Sim. E é o cara. É. Sabe? É surreal, cara. É surreal. E assim, quando a gente pensa em Jesus como esse modelo, né? Como essa possibilidade, me faz pensar, né? Como ele não está hoje. Porque ele fala, né, que meu pai trabalha incessantemente, meu pai não para de trabalhar, e eu, assim como meu pai, também não paro. Ele também, de alguma maneira, evoluiu. E isso não é contrário a toda a sabedoria, inteligência, capacidade de Jesus. Isso não diminui ele em nada. Você acha que ele vai voltar? Eu, pessoalmente, acho que não. Também acho que não. Porque, assim, eu acho que ele nunca se foi, no sentido Legal. espiritual, né? Mas na carne, você acha que ele voltaria? Eu acho que não. Eu também acho Eu que não. respeito os irmãos que pensam assim. Cada vez mais isso tem... eu vejo pessoas falando a respeito disso, mas eu penso diferente, respeitando esses irmãos, porque ele já veio até nós. Talvez, eu acho que o grande desafio é nós conseguirmos chegar até ele agora. Falou tudo. Né? É aquilo que eu acredito também. Eu acho que as pessoas se preocupam muito. Isso, infelizmente, somente aqui no Brasil, é a síndrome do... Você nasceu nos anos 60, você vai lembrar muito bem do rock santeiro, do Salvador da Pátria, Sim. o Bem Amado, que é Sim. a ideia do brasileiro de um salvador, de alguém que vem de fora para tirar a gente disso. E é isso, a gente se preocupa tanto em esperar ele chegar. Por que a gente não pode ir até ele amanhã? Ou melhor, agora? Sim. Não é? Jesus está a 1 milésimo de segundo da gente. É só a gente ir até ele. Mas ainda a gente precisa... Não, vamos esperar para ver se ele vem. Concordo. Bettini, tira uma bolinha. Aqui são perguntas de pessoas que já vieram aqui. Tá. Pra você responder. Tá bom. Vamos Nossa, ver. que desafio. Ah, você que abre, desculpa. Aqui vai ficar mais fácil. Vamos ver quais são as perguntas. Tá bom o papo aí, minha Priscila? Não tá bom. Você acha... O Ogan Caio. O Ogan Caio, que já tá um homem, fez aniversário essa semana. Parabéns, Caio. Tinha 12 anos. Tinha 12 anos quando veio aqui. Ah, que legal. Você acha que nós escolhemos nossa religião ou a religião nos escolhe? Nossa, que pergunta difícil. De uma criança de 12 anos. Olha, eu acho que é assim, deixa eu pensar um pouco aqui. Se nós escolhemos a religião. Eu acho que a gente acaba, eu vou chamar assim, aderindo a uma linha religiosa de acordo com aquilo que faz com que nós nos sintamos melhores, ou que a gente veja mais lógica naquilo, não importa como. Mas eu acho que de alguma forma, nesse sentido, eu acho que a gente tem um comprometimento com algumas questões na vida no sentido de, olha, fazer o bem. E muitas vezes isso se dá através de linhas de trabalho religiosa. Não necessariamente, algumas pessoas não. Acredito muito nisso. Mas eu acho que a gente acaba tendo já um compromisso e vendo certas questões. E aí, às vezes, quando a gente encontra isso, chega nesse momento, a gente se sente tão bem. A gente se sente complementado, acolhido. E ali eu acho que a gente abraça essa situação e segue nela. A gente se reencontra. A gente se reencontra. Que é o básico, né? A gente se religa, né? Exatamente. Legal isso. Tira mais uma. Mais uma? A pergunta foi boa. Quando é boa, a gente tira mais uma. Preta. Você é corintiano, Bettini? Não, não sou. Tá vendo? Todo mundo tem que ter... Você é o quê? Palmeirense? Eu sou palmeirense. Tem cara de palmeirense, né? Meu time meteu 2 essa semana, que isso delícia. aí, tá vendo? Aí, Mas vamos quase cair, então não vai mudar muito. O que podemos fazer para nos unirmos mais e levarmos realmente a bandeira de Oxalá adiante? É uma pergunta do Santo Bernardes. Levando para o seu viés, o que a gente pode fazer para nós nos unirmos e levarmos mais a religiosidade e a espiritualidade juntos, sem ter tantas divisões? Então, até a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre isso. Eu acho que a gente precisa parar de erguer barreiras, ou se as barreiras foram erguidas um dia, a gente precisa começar a pensar se não está na hora da gente
derrubar essas barreiras, mesmo permanecendo onde a gente está, onde a gente fica com a nossa religião, não significa mudar de religião. Eu acho que é uma outra situação. Mas respeitar a religião do próximo e incentivar, ajudar, endossar ações que a gente entenda que são positivas nessa religião. Quando a gente olha, mesmo para as pessoas ou para as religiões, a gente pode encontrar 1000 questões que a gente entende, ou assuntos, ou temas que são positivos na pessoa ou numa religião. Mas nós ainda temos um mau viés, um mau hábito de olhar aquilo que é diferente, muitas vezes não é igual, o que contradiz o que a gente acredita. Então eu acho que a gente precisa derrubar essa situação. Um amigo meu usa o termo, né, de tirar essa união. Eu esqueci o termo agora, daqui a pouco eu volto aqui o tema, a palavra que ele usa, né? Ele é um bandista também, de reunir as pessoas em torno de causas e não especificamente de bandeiras. O irmão bandista, que seja feliz sendo um bandista, seguindo aquilo que ele acredita e respeitando aquilo, o candomblé, o católico, o evangélico, o budista, não importa. Acho que a gente precisa abandonar isso, deixar isso de lado. E me parece que cada dia mais, apesar da mídia, às vezes, eu falo mídia, assim, que o que é notícia boa não vende. Sim. A notícia boa, o que chama a atenção são notícias de confronto, como você disse a respeito do podcast, que acharam que ia haver um embate. A gente precisa abandonar esse conceito e começar a valorizar a união, né? Se o irmão é um bandista, não tem problema, mas na hora de dar um copo d'água, extremamente, né? Hoje em dia muitos moramos em apartamento, nem dá para quase dar um copo d'água para a pessoa na rua. Mas na hora de oferecer um copo d'água, um lanche, uma refeição, um olhar para a pessoa, um minuto de atenção para a pessoa, não importa a religião, importa a pessoa. Eu acho que esse é o caminho para isso, e eu acredito que a gente tem seguido num caminho melhor para, em breve, em pouco tempo, em relação ao tempo da Terra, a gente conseguir ter essa união mais viva entre as religiões. Eu acho que isso que você está falando é maravilhoso, porque isso só vem endossar o que um verdadeiro cristão vai fazer. Eu me considero um verdadeiro cristão, porque eu adoro Jesus, quase fui padre, umbandista, creio muito em Cristo, você também? Porque se a gente pega as histórias de Jesus, a maioria dos lugares que ele pregava e a maioria das pessoas que ele dizia que iria ajudar eram as pessoas que nós chamamos, os judeus chamam de gentios, Sim. que eram os não-judeus. Sim. Então era em Decápolis, era na Cesareia de Filipe, era na Samaria, nos lugares aonde não tem um monte de fariseu, não tem um monte de religioso. É isso. Mais fácil a gente juntar naquilo que nos une, né? É verdade. Tira mais uma bolinha. Aqui são perguntas polêmicas. Ah, é? Vamos ver se nós temos polêmicas aqui pro Bettini responder. E aí eu faço fazer uma correlação. Aí vai vir uma pergunta aqui, por exemplo, acender vela, é certo? Uhum. Vou ter que fazer uma correlação. Uhum. Dirigente de centro que vive somente para o centro, pode ter salário? Então, eu acho que aí precisa pensar na questão. Eu acredito que a pessoa deve tentar se manter materialmente, ela, pessoalmente, de alguma maneira do trabalho dela, seja qual for esse trabalho. Eu sei que alguns têm, eu respeito essa situação, mas também não vejo como um problema essa situação. Eu acho que o excesso é tudo, né? Na dose certa a questão pode ser colocada. Então, eu acho que assim, eu pessoalmente, se fosse, eu gostaria de ter um trabalho fora e poder dedicar uma parte do tempo ali. Eu sei que isso, e você sabe muito mais do que isso, é extremamente desgastante para as pessoas que abraçam essa causa, seja ela qual for, porque é um custo alto, um trabalho alto, um desgaste dos relacionamentos, porque os religiosos, né, os frequentadores, no sentido dos trabalhadores, todos nós temos as nossas questões e oferecemos dificuldades, às vezes, aos nossos dirigentes, seja onde for, mas eu, pessoalmente, me sentiria melhor tendo um trabalho material e que outro trabalho, outras receitas que a casa tem que obter para se manter ou até para reverter isso em trabalho
social, assistência social, viessem de uma outra forma, mas respeitando quem pensa e age de maneira diferente. Beleza. A gente tem um outro quadro que é o seguinte. Nós temos um caldeirão que a gente queima os vícios. Uhum. E aqui, quando a gente traz sempre um umbandista ou um candomblessista, a gente fala o que a gente quer queimar da Umbanda e do candomblé. Uhum. E aí eu diria, qual vício que a gente precisa queimar do espiritismo? Aquele vício que, infelizmente, as pessoas, que a religião nunca tem, mas as pessoas Sim. têm, que a gente precisa queimar e jogar fora. Escreve aí no nosso papel. Olha, aí eu revelo ou só Aí escrevo? você vai escrever e vai revelar o que é. Tá. Ok. Tá aqui. O que é que você escreveu para nós? Eu escrevi o preconceito. O preconceito. O Existe ainda muito preconceito. Eu acho que na sociedade como um todo, e os espíritas estão dentro da sociedade, a gente não pode pensar que conscientemente ou inconscientemente não exista. Queimando o preconceito. A gente precisa queimar o preconceito. Estou falando pela minha pessoa, naturalmente, mas eu acho que ainda é algo que a gente precisa, porque senão eu não consigo chegar naquele irmão que precisa realmente da minha assistência sem o julgamento. Você citou aqui na nossa conversa a respeito da pessoa que passou por um processo de aborto, por exemplo. Eu não posso deixar de negar acolhimento a essa pessoa. É aquela questão, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele, fazendo um paralelo, sem uma coisa ter nada a ver com a outra no sentido literal, mas como ele fez com todos os outros, com tantos outros, com Zaqueu, que, Zaqueu, desce daí, você cobra impostos, você talvez tenha cobrado impostos a mais dos outros, mas hoje eu vou jantar na tua casa. Foi uma posição despida de preconceito. Ele gostava de arrumar encrenca, né? Gostava. Ele gostava de arrumar encrenca. Ele andava junto com as pessoas uma das várias coisas que me chama a atenção em Jesus é que às vezes a gente não se expõe para não correr o risco de. E ele ia lá, Ele ia no meio da questão, equilibrado. O sábado era o dia que não podia fazer nada, sábado era o dia que ele queria curar as pessoas na rua. Exatamente. Cura na sexta? Não, é no sábado. Porque era uma forma dele afrontar. Exatamente, para pôr em reflexão e falar assim, será que o Deus que vocês pensam que é tão bondoso, não quer que a pessoa pereça, morra, sofra no sábado só porque vocês não podem se mexer? É essa reflexão que ele faz para nós, Então, essa questão eu acho que é uma questão que a gente precisa trazer. Por mais que ele seja um cara que pregou paz e amor, Jesus ele gostava de uma briga, ele não fugia da peleja, não. Não. Foi por isso que sofreu tanto, no sentido de ser tão perseguido, de ser tão incompreendido por todos ao seu redor, pela sua própria família próxima, pelos apóstolos, algumas vezes a mãe não entendendo. Mas por quê? Porque ele tinha em si essa questão de trazer várias reflexões com pequenas ou grandes ações para nós e que nos trazem, ou deveriam nos trazer pelo menos, uma reflexão sobre a nossa postura íntima, sobre como eu vejo lá dentro de mim aquilo, como aquilo mexe com meus sentimentos, como aquilo mexe com o meu racional, como aquilo reflete, aquilo que eu percebo no outro reflete no meu corpo. Eu fico irritado, fico sereno, fico indignado, me revolta. Então, são questões que... os apóstolos não eram nada santos, Por isso, Não. E foi por isso também que ele aproveitou dessa situação para deixar um monte de reflexões para nós, aprendizado. Eu queria dizer que Pode falar. Não, eu queria dizer que me identificava muito com as posturas de Jesus, mas eu estou muito junto ali, nem condição de ser apóstolo, mas aquelas questões que os apóstolos colocam no embate, eu paro e vejo e falo, não é que eu era bem assim, eu sou bem assim, não mas é? Você sabe que aí a gente vai falar da nossa criação católica. Porque tem uma coisa que os católicos não admitem e alguns deles não têm a mínima ideia. Mas falando em dogmas, os dogmas católicos, eles estão muito mais ligados às cartas de Paulo de Tarso, sim, do que realmente às pregações de Jesus. Sim. Porque o Paulo era um cara, por mais que assim, Paulo realmente seguiu muito. Aliás, se você nunca viu, tem um livro do Chico maravilhoso do Paulo, que é Paulo Estevão. Paulo Estevão. É ótimo esse livro, que fala do Paulo de Tarso. Mas o Paulo, na visão católica, ele era um cara extremamente
complicado, punitivo, né? Apesar que o Emmanuel também era bem punitivo, mas é outra conversa. Mas era discípulo dele, né? era discípulo dele, né? Mas eram homens com uma visão um pouco mais fechada, mais ferro e fogo. E a Igreja Católica imprime isso. As pessoas falam que a Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro. Balela. A Igreja Católica foi fundada por Paulo, pelos ensinamentos do Paulo. A maioria ali que a gente vê, por isso que é um Jesus mais briguento, mais severo, né? Mais rígido. Né? Interessante isso. Menos humanista, né? E aí a gente vai voltar. Interessante como a nossa conversa está girando em questões que dão uma volta enorme e a gente volta em Gandhi, né? Que ele fala muito a respeito disso. Ele fala assim: o Cristo do Sermão do Monte é o Cristo que eu reconheço, mas o Cristo das cartas de Paulo é um Cristo que não é bem a visão do Cristo que eu tenho. Então, concordo com o Gandhi. Né? Prefiro o Cristo do Sermão da Montanha. Muito mais abrangente, inclusive. Muito mais. Bom, agora a gente vai pro nosso quadro da rosa, que você vai levar essa rosa. Obrigado. Espero que você leve para sua esposa. Sim, com certeza. E esse quadro é o seguinte: a gente sempre entrega essa rosa espiritualmente para alguém. Então você vai olhar para aquela câmera e você vai entregar essa rosa para quem são as pessoas. Não precisa ser uma pessoa, nem só encarnados, pode ser desencarnados também. Mas quais são as pessoas que fizeram que o Bettini chegasse até onde ele está aqui espiritualmente? Nossa, que profundo. Que profundo. Bom, eu entrego essa rosa para os meus pais, né, com todo o amor e dedicação que eles tiveram, apesar de ter um ponto de vista diferente do meu, mas eu reconheço que os valores morais com que eles passaram para mim foram essenciais para que eu pudesse ser uma pessoa, independente de religião, mas também sob o ponto de vista religioso. E entrego também para minha esposa, para minha sogra, que foram as pessoas que no segundo momento da minha vida me apresentaram a possibilidade da vida espiritual, do mundo espiritual, e me apresentaram o Espiritismo. Acho que dentro desse nosso contexto, da nossa conversa, com absoluta certeza, e nessa ordem, essas pessoas são as que merecem essa rosa do fundo do meu coração. Bonito, bonito. Tá bom? E você vai levar um livro, você entregou um livro e leva outro, que é obrigado. O Senzala. Quem quiser, acha aqui embaixo. Esse livro, Senzala, foi... Dá para ver? Mais pra cima? Esse livro, Senzala, foi escrito por mim. Na verdade, é uma psicografia, né? Do pai João, preto velho que eu trabalho, que conta a história dele, uma parte só, né? De uma encarnação dele, porque a ideia é que esse livro tenha mais 2, mas conta da encarnação dele na sua última passagem em vida, que é interessante, porque muita gente pensa que todo espírito foi um anjo, um santo, fez tudo maravilhosamente. Não errou nada. E não é bem assim. E pai João errou muito. Então, é um livro que traz, de uma certa forma, um conhecimento de que errou, agora você vai tentar consertar esses erros. Então, sim, leva esse presente. Muito obrigado. Espero que você muito obrigado, goste. Com certeza. E eu tenho certeza que ele vai ler, porque espírita gosta de ler. Aí um bandista aprende com eles. Precisa ler. Muito legal. E eu quero agradecer demais a tua presença, Bettini. Adorei. Que bom. Acho que foi o melhor episódio dessa temporada, sendo bem sincero com você. Que bom. Pelo menos foi o que eu mais consegui imprimir aquilo que eu queria no Saravá. Que legal. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Quero agradecer muito o convite. Tanto seu, eu chamei de Léo o tempo todo. Pode chamar, meu Desculpa, amigo. era pai Léo, Imagina, me perdoe. Léo. A mãe Priscila, agradeço muito a vocês pela acolhida, pela possibilidade. E eu espero que a gente possa ter essa conversa, né? Ter levado essa conversa que para mim foi tão agradável, foi tão enriquecedora, foi tão gostosa, que as pessoas que estão nos assistindo possam ter isso, onde quer que elas estejam vendo isso e no momento que tiverem acesso. Eu que agradeço. Tá ótimo. Se as pessoas quiserem conhecer mais o Bettini na rede social... Então, eu estou lá como Carlos Edson Bettini, no Facebook. E ali vocês me encontram. Eu não estou muito ativo ali. Eu tenho Instagram, mas eu quase não entro lá. Tá? Eu fiz o Instagram na época da pandemia por uma questão específica de lives do centro, etc. Sim. Mas eu não tenho o hábito de entrar. Então, quando eu puder, entra lá, se quiser, manda o convite. Aí a gente... Mas eu acho palestras do Bettini, não acho?
No Facebook? No YouTube? No YouTube. No YouTube. Como é que eu acho as suas palestras? Ai, desculpa. Carlos Bettini acha. Eu acho que colocando como Carlos Bettini, sim, porque de verdade eu nunca procurei, eu evito me ver, sabe? Assim, eu prefiro. Mas tem várias palestras, porque eu já vi em casa. Tava mais gordinho. Com certeza. Na época da pandemia eu tava bem mais gordinho, bem mais gordinho. Faz parte. Mas quem quiser, então vai lá no YouTube, Carlos Bettini, vocês acham. Talvez seja um dia legal você montar um canal e botar essas palestras lá para as pessoas terem acesso. Quem sabe, né? Quem sabe. É uma boa ideia. Eu acho que a gente ainda tem muito trabalho por fazer, né? E quem sabe? O dia de amanhã a gente nunca sabe. Se você quiser saber mais de tudo que a gente falou aqui, você procura um terreiro, que é lá que você vai achar. Lembrando que a gente está chegando ao final já quase da temporada, tem alguns episódios ainda. E eu tô tentando bolar um último episódio que vai ser o episódio mais emocionante desse Saravá. E eu acho que eu vou fazer. Então você aguarda, que eu acho que vocês vão gostar. Como eu sempre digo, todo vídeo aqui do canal, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Mas hoje eu vou mudar. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, procure um centro. Se você tem medo, ou se você não consegue chegar, procura Jesus. Ele vai te ajudar, com certeza. Um abraço, saravá e até mais.